Olá, é um prazer estar aqui com você falando sobre terapia vibracional, contando um pouco sobre uma nova abordagem de terapia, usando tecnologias, equipamentos onde o resultado é muito mais eficiente, porque independe também do próprio terapeuta. Então, se o terapeuta não está legal, óbvio, o nível de energia também do trabalho a ser executado com o outro também fica um pouco debilitado. No entanto, quando você trabalha na biorressonância com equipamentos, é totalmente diferente, porque independendo do meu estado de humor, de disposição, se eu estou gripado ou não, o tratamento é 100% voltado para você e eficiente. Por quê? Porque o equipamento, o computador, ele vai me dizer até quanto que foi corrigido. E se não foi corrigido, que tipo de bloqueio também tem no teu campo. Hoje nós estamos participando de uma live da Rádio Mundial. Quem quiser entrar no Face, pode entrar, mandar perguntinhas, falar. Vai ser um prazer falar com vocês. E contando um pouco sobre a biorressonância, que são esses equipamentos, eu tenho 3 tipos de equipamentos. A biorressonância capilar, isso é novo, tá? A gente tem aqui no Brasil há uns 3 anos, menos, até uns 2 anos e meio mais ou menos, e a gente faz a leitura completa do teu campo, inclusive todas as alterações que você sofre com o meio ambiente. Então, ondas eletromagnéticas, tipo de poluição, se você fica muito no celular, se você fica muito na TV, que tipo de interferência isso tem no teu campo. E principalmente a biorressonância capilar, ela está voltada para melhorar a tua saúde física. E aí ela vai fazer uma leitura a partir dos alimentos. Então, todos os alimentos que você ingere, que de alguma forma não está te fazendo bem, e principalmente os alimentos que estão faltando na sua dieta. O que acontece aí? Um equilíbrio, né? Na medida em que você vai ingerindo esses alimentos que estão faltando e, inclusive, restringindo alguns que você está consumindo ou em excesso ou que não está te fazendo bem, isso também dá uma equilibrada. E ele faz uma leitura bem completa de vitaminas, de aminoácidos, de ácidos graxos, essas interferências no campo. E quando a gente trabalha com alimentação, a gente vai pensar num processo de desintoxicação, num processo de ativação realmente biofísica através dos alimentos. Então, você vai comer, você vai se sentir melhor e você consegue fazer um acompanhamento a partir até do próprio relatório que a gente vai te entregar. A biorressonância capilar é uma sessão onde a gente vai fazer a sessão e principalmente eu vou contar para você o que esse relatório quer dizer, para você poder realmente entender melhor e a partir daí fazer bom uso dele, tá? Além disso, eu tenho mais 2 equipamentos de biorressonância, onde a gente vê todos os campos, físico, mental, emocional e energético. Esse equipamento a gente tem, para vocês terem uma ideia, né? Por isso que é muito difícil, por exemplo, eu dominar 72 tipos de terapia. Então, lá tem vários tipos de terapia e quem vai decidir qual é a melhor terapia para você é você. Na realidade, ele faz essa leitura do teu corpo e ele vai me indicar o que você está precisando naquele momento para ficar mais harmoniosa. Quando a gente trabalha com esse tipo de equipamento, a gente consegue tratar no nível de prevenção, se tem algum desequilíbrio, se tem algum risco de doença. Então, a gente consegue estimular o teu corpo a produzir um outro tipo de frequência. A gente consegue ver problemas de alimentos, intoxicação, metais pesados, consegue tratar tudo isso, tá? Que eu tô falando, estimular o teu corpo a melhorar. Tudo isso que eu tô falando, esse tipo de abordagem, quando você já faz um tratamento convencional, o que eu vejo no consultório, que isso é muito, assim, 100% das pessoas que chegam, que estão fazendo o tratamento convencional, elas melhoram mais rapidamente, elas respondem melhor
ao tipo de tratamento que estão fazendo. Por quê? Porque o corpo começa a ficar mais harmonioso, consegue receber melhor aquela medicação e muitas vezes o médico nem aumenta a dosagem. Ele mantém aquela dosagem mínima, com o tempo acaba reduzindo essa medicação e a resposta do teu processo de cura é muito rápido. Como a gente identifica também padrões de pensamentos, padrões de emoção, o que está acontecendo nesses campos que acabam fortalecendo aquele tipo de desequilíbrio físico. Muitas vezes você chega com um problema físico, uma dor crônica, uma doença crônica, uma doença ou algum problema específico que você vem tendo de repetições, uma infecção urinária, enfim. Quando você chega nesse padrão, significa que tem alguns pensamentos e emoções que eles estão tão estruturados de uma determinada forma que acabam refletindo no teu corpo. Tem pessoas que tendem a somatizar mais. Essas pessoas que somatizam mais, o que acontece? Elas adoecem mais. As que não somatizam fisicamente acabam, às vezes, tendo um desequilíbrio mais emocional, tem dificuldade, às vezes, de manter o humor, às vezes as coisas não dão certo, fica um pouco ansioso ou depressivo, mas a pessoa que somatiza, a gente tem que trabalhar também as questões emocionais. O aspecto físico até melhora, mas para solucionar 100%, a gente precisa trabalhar as questões emocionais também. E o equipamento, ele me dá algumas informações. Eu vou colocar um depoimento de uma pessoa que veio com uma queixa física há um tempão, sem diagnóstico definido. E aí eu vou contar para vocês, vou falar um pouquinho desse caso depois do depoimento. Então, pessoal, eu tô aqui com a Karina. Tá com quantos anos, Karina? Esqueci. 37. Karina com 37 anos. Hoje é a terceira sessão, então uma vez por semana a gente tá fazendo. A queixa inicial, Karina, qual que era? Bom, a queixa inicial eu te procurei porque eu tava com muitas dores há mais de um ano na região esquerda da barriga, entre o ovário e o intestino. E que eu fui em gastro, ginecologista, vascular e não conseguimos descobrir o problema. Então, eu estava com os tratamentos paliativos e que também não estavam me ajudando. A dor era intensa, não passava, como uma dor crônica. E eu tô surpresa porque há uma semana eu estou sem dor. Nada, zero? Nada, zero de dor, zero. Legal, fantástico. E hoje nós vamos fazer uma outra técnica. Hoje é a terceira sessão, então 2 sessões com equipamento. Isso. E hoje nós vamos fazer uma técnica que vai te ajudar a conter essa dor. E eu queria que você desse esse depoimento, porque realmente, às vezes, né, você faz uma sessão, às vezes a dor não melhora. Às vezes melhora numa única sessão. Mas o objetivo é a gente ver o que está causando essa dor, né? Mas eu agradeço muito, Karina. Eu que agradeço muito. Obrigada, valeu. Estou muito feliz e vamos continuar com o tratamento. É isso aí. Um beijo. A gente trabalha a harmonização, equilíbrio geral do corpo, incluindo emoção e pensamento. Muitas vezes a dor desaparece. E desaparece numa única sessão, ou, às vezes, a dor é tão crônica, né, tão complexa, que a gente começa a trabalhar o físico até para tentar aliviar um pouco a tua dor, mas tem que voltar para o emocional, porque quando a dor resiste muito à mudança, e pensem bem, quando você tem uma dor há muito tempo, né, então há muitos anos essa dor persiste e ela vai aumentando a intensidade, nem sempre se vai responder muito rápido, porque são vários pontos de, eu vou falar enrijecimento, endurecimento de alguns padrões que a gente tem, que a gente precisa quebrar, que a gente precisa transformar. Eu vou falar daqui a pouco de 2 padrões que adoecem muito a gente. Mas voltando aqui. Então, quando você vem com um problema físico muito intenso, uma dor muito intensa, um desequilíbrio muito forte, eu uso um terceiro equipamento, que esse equipamento ele está voltado exclusivamente para o físico.
Então, a gente vê, inclusive, na tela do computador, os pontos que estão com dor, com problema, com alguma... Por exemplo, se eu vou trabalhar articulação, com desgaste na cartilagem. E, normalmente, quando a pessoa vê lá no computador os pontos que estão aparecendo, elas confirmam realmente que é aquele ponto que está trabalhando, que está com dor. E aí a gente começa a estimular fisicamente para que você tenha um resultado melhor, mais eficiente. Como são esses estímulos, né? Imagina que o teu corpo é uma teia elétrica, né? Então, cada célula do nosso corpo tem os átomos passam uma condutividade elétrica. Quando você pensa em eletricidade do corpo, os exames convencionais que medem isso é o eletroencefalograma, que mede o ritmo elétrico do cérebro, o eletrocardiograma, que mede o ritmo elétrico do coração, mas cada órgão, cada sistema do nosso corpo tem o seu próprio ritmo elétrico. Então, o que a gente faz através da biorressonância? A gente capta essa frequência elétrica, faz a leitura através isso é transformado em números, em códigos, passa para o computador traduz isso em informação. A partir daí, ele me indica qual é a melhor terapia e, óbvio, né, com a experiência que a gente tem também, vamos incluindo outras. E aí, a gente manda um outro pulso elétrico nesse teu campo. E qual é a sensação? Relaxamento, se estava muito angustiado, alivia, se estava com muita dor, melhora. Às vezes cessa a dor e... Como a gente começa a estimular o teu corpo com uma outra frequência, você consegue restabelecer esse equilíbrio mais rapidamente. Por isso que eu disse que quando você está fazendo um tratamento convencional, a tendência é você responder melhor a esse tratamento. Às vezes também a gente identifica que tem, através do equipamento, que tem intoxicações. Então, por exemplo, tem que fazer uma limpeza intestinal, às vezes tem que fazer uma desintoxicação do fígado, e a gente usa o equipamento, além de florais, de outras coisas, para te ajudar, alimentos, para te ajudar a desintoxicar o teu metabolismo. Quando você limpa o teu corpo, naturalmente você responde melhor quimicamente em relação à medicação que você está tomando. Quando a gente pensa em intoxicação, eu quero falar para você duas coisas. Tem um processo que te intoxica, que são os teus pensamentos e as tuas emoções. Antes disso, eu vou passar os meus telefones. Entre em contato pelos telefones 11 50 49 0863 ou 11 50 49 0547. Você pode ligar, deixar seu nome e telefone e eu te retorno na sequência. Além disso, você pode me mandar um WhatsApp que fica até mais fácil da gente conversar no 11 98 654 0880. Pelo WhatsApp 11 98 654 0880. No YouTube, Lucy com Y Arantes, lá tem vários vídeos com vários depoimentos explicando bastante sobre essa terapia, o quanto que ela afeta, o quanto que ela melhora, ou como que ela age no corpo. Você pode entrar no YouTube e ter mais informações. Voltando para cá, então assim, quando a gente vê uma intoxicação, muitas vezes o equipamento me diz a seguinte informação: existe uma intoxicação através dos pensamentos e das emoções. Então, quando a gente começa a ter determinados tipos de padrão mental e emocional, o teu corpo se intoxica, se envenena, né? Então, é muito fácil você desenvolver dor, algum problema físico e principalmente as somatizações. Então, quem tende a somatizar, é muito comum essa pessoa sentir um estresse, teve uma tensão e na sequência tem o problema. Quando eu começo a tratar, por exemplo, problemas crônicos, tipo respiratórios, asma, bronquite, alérgicos, e isso cede, ou seja, a pessoa não tem mais nada, logo no começo, quando todo o processo está começando a se estabilizar, ela já está vibrando numa outra frequência e acontece uma crise de estresse alta. Nesse momento, normalmente a pessoa que somatiza tende a ter o problema físico.
E aí a gente consegue trabalhar o quê? Que tipo de padrão que apareceu ali mental e emocional que desencadeia essa resposta física. Quando você começa a melhorar os teus pensamentos e as tuas emoções, o teu corpo tende a responder muito rapidamente e com certeza uma das terapias que a gente faz é interromper esse padrão de somatização que acontece com a gente. Falando um pouco das emoções, tem duas emoções que envenenam a gente, que deixam a gente num estado sem conseguir muitas vezes ter um olhar diferenciado. Então, primeiro, culpa e ressentimento. Esses dois tipos de emoção, então a culpa, primeiro que não te ajuda a sair do problema. A gente começa a se penitenciar, a se responsabilizar. A gente entra num padrão de que a gente não faria isso. Veja bem, você não faria isso com a tua melhor amiga, com teu filho, com teu marido. Você não diria. Provavelmente você não diria a eles o que você diz para si mesmo quando você se sente culpado. E quando a gente entra no padrão de culpa, é como se você não tivesse a possibilidade de fazer isso, de reparar isso, de corrigir, né? Então, o que foi dito, e normalmente a gente fica, né? Eu devia ter falado outra coisa, eu devia ter feito outra coisa, poxa, olha, se eu soubesse que ia acontecer isso, cara, você não sabia. Então, assim, o que aconteceu da melhor forma que você pôde conduzir naquele momento. Olhar de um outro ângulo essa situação, entender que a gente tem limitações e principalmente se perdoar, deixar isso ir, passar por você, é fundamental para que você consiga ter um outro movimento, agir de uma outra maneira, num outro contexto. Tudo que a gente faz que gera culpa, você precisa avaliar o quanto de consciência você tinha. E se realmente você estava consciente que ia detonar o outro, e você queria muito detonar o outro, mas depois que detonou o outro, ficou se sentindo culpado, e aí não tem, né? O que você pode fazer? Reparar? De que forma? Ir lá, sentar, conversar, pedir desculpas, entender o que aconteceu. Tem coisas que a gente não consegue voltar atrás. Às vezes as pessoas não desculpam o que a gente fez, mas isso tem que ter um objetivo na tua vida. Se gerou culpa, pode gerar uma oportunidade de você mudar, uma oportunidade de você olhar a situação de um outro ângulo, de você se perceber por que você teve aquela postura e principalmente mudar em você essa postura para que esse comportamento não volte a aparecer. Se ele aparecer, pelo menos você tem a oportunidade de questionar os resultados, porque às vezes a gente não questiona, a gente só vai lá e vomita no outro. E depois que vomitou, aí você tem que aguentar as consequências. Quando você olha para você mesmo como um processo de aprendizagem, como uma oportunidade de mudança, e você consegue mudar, e às vezes você consegue até conversar com a pessoa sobre o que aconteceu, isso vai te dar um alívio muito grande. O ressentimento, a gente pode pensar da mesma forma. O ressentimento, assim, alguém faz alguma coisa para você, né? Então, eu tô agora na contrapartida. Então, eu vou lá, vomito no outro. O outro fica ressentido. Esse ressentimento, essa mágoa, a gente chama de pensamentos obsessivos. Você fica ruminando, né? Aquele pensamento vai, pô, fulano fez isso comigo, fulano falou isso. E isso vai dando um mal-estar muito grande em você. Quando você entra nesse padrão de ressentimento sem conseguir também perdoar o outro, deixar ir, ou até se colocar no lugar do outro e tentar entender o que motivou esse tipo de comportamento, e talvez fazendo essa leitura você consiga soltar essa tensão, esse ressentimento mais fácil, porque talvez você consiga olhar numa outra perspectiva da outra pessoa e, sabe, e assim, não dá para avaliar o que aconteceu. Agora, se você desenvolve
um padrão emocional e mental, onde o que entra para você, você precisa avaliar se isso faz sentido ou não. Se faz sentido, o que eu posso fazer em relação à mudança nesse item? Ou deixo passar, deixo embora, não guardo para mim. Todas as vezes que você guarda, que você fica remoendo esse tipo de padrão de pensamento e emocional, você está propenso a desenvolver um tipo de doença qualquer, uma dor, seja no estômago, na cabeça, um processo de infecção. Porque esses padrões mentais são muito difíceis quando você não tem consciência do que eu faço com ele. Ele sempre aparece na sua cabeça. E quando isso acontece, o que você pode fazer para se libertar deles, né? Então, muda o ângulo. Então, sai da tua posição e vai para a posição do outro. Tenta pensar com a cabeça do outro, entender o que aconteceu e deixar ir, ou entender isso como um processo de aprendizagem. O que eu tenho que mudar? O que eu fiz, né? Que parcela, que contribuição eu dei para essa pessoa ter essa reação? E a partir daí, é um processo de autoavaliação, de autoconhecimento e de mudança. Mudança do padrão de pensamento, mudança do padrão de percepção. Se eu olho o problema numa posição de vítima, o outro é sempre o algoz, o outro sempre vai me sacanear. Mas se eu sair da posição de vítima e entender que, de alguma forma, eu também criei um campo que eu machuquei alguém, ou que eu fiz algo, ou que eu disse algo, que às vezes a gente nem sabe, nem tem consciência disso, mas que a pessoa tá triste, tá magoada e vem lá e vomita na gente, o que eu faço com isso? Posso deixar ir embora? Posso olhar isso como o que eu tenho que melhorar para que isso não ocorra mais? Posso convidar a pessoa para uma conversa num outro momento, no momento que a gente esteja mais calmos, e aí sim, tentar entender as razões daquilo tudo. Tudo isso faz parte de um processo de mudança. Normalmente, quando a gente fica magoado, você não volta no assunto com a pessoa. E se volta, tem muito medo de ser muito agressivo, de ser muito explosivo. E aí, isso não ajuda, né? Muito pelo contrário. Então, assim, é importante refletir sobre o assunto, olhar de um outro ângulo, numa outra perspectiva e sentar e conversar. Cada problema que a gente resolve, ou que a gente conversa, ou que a gente busca um entendimento, é um conflito a menos para você gerenciar, é uma mágoa a menos. E vocês podem observar, quando a coisa desanda de vez, foram várias pequenas coisas que foram acontecendo, e nada mudou, e nada aconteceu. E aí, o que acontece? Uma explosão total. Pessoal, aguardo a sua ligação. O trabalho é muito mais profundo, o trabalho é mudança de padrão de pensamento, mudança de padrão emocional e mudança de padrão vibracional. Isso é mudança de padrão vibracional. Meus telefones 11 50 49 0863 ou no WhatsApp 11 98 654 0880. A propósito, semana que vem eu vou estar de quarta às 8 da manhã. Então, esse horário da segunda, eu tô abrindo mão e tô indo para quarta às 8 da manhã. Aguardo vocês. Até semana que vem. Um grande abraço.